hoje muitos pais que estão aqui vendo nosso bate-papo de hoje sobre a questão do desenvolvimento da comunicação, muitos devem estar se perguntando tanto a questão da oratória, como é que ela pode estar ajudando, mas quais são hoje, né, os principais desafios, né, que os pais eles estão enfrentando, né, em relação à comunicação dos seus filhos. Vou trazer também um panorama também atual hoje. Sim. Hoje a gente vive uma realidade que muitas crianças estão tão presas ali a conversar por WhatsApp, né, principalmente na fase da adolescência, que muitas das vezes quando elas são colocadas no contexto social, elas não conseguem interagir da maneira como se deveria fazer interação. Elas ficam ali só naquele mundinho do celular e quando estão as pessoas ali acabam não se conversando, porque a conversa é toda ali feita através de celular. Então, você que trabalha com essa área, está vendo hoje também como isso está impactando no mercado de trabalho. O que os pais hoje eles precisam se atentar, né? E como o que eles precisam estar atentos, né, dos desafios que existem hoje e como que eles podem também resolver essas situações que estão ocorrendo atualmente. Perfeito. A gente tem diversas barreiras, né, para uma comunicação, na comunicação, e você tocou em uma que tem sido o grande desafio de muitos pais, né? As redes sociais, as novas tecnologias, como ter uma relação saudável com as novas tecnologias, utilizando a seu favor, não deixando que ela venha impactar no seu desenvolvimento profissional, pessoal, e que você possa estar vivendo mais, né, fora do virtual. O offline, né? O aqui, o agora, o presencial. Então, a gente viveu muito essa situação na pandemia, né? Do boom das aulas online, dos processos novos de trabalho, o trabalho home office, o trabalho híbrido. E a gente se conectou muito com o mundo virtual, só que, né, a gente precisa de um equilíbrio. A gente precisa trabalhar isso para que não venha impactar no desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, a primeira coisa é mostrar para eles como eles devem utilizar aquelas ferramentas. Qual o propósito dessas ferramentas? Lembra que a gente falou no episódio passado sobre falar o porquê? Muita gente está falando, você tem que estudar, mas Sim. Ninguém diz o porquê. Sim. Então, traga para esse filho, para esse aluno, um entendimento do que são essas novas tecnologias. O que são as redes sociais, o que elas nos possibilitam, a importância dela para a nossa carreira, para a nossa vida pessoal, mas também traga a importância dele se conectar ali com os amigos presencialmente, dele aproveitar os momentos. E aí, lembrando algumas dicas que eu trouxe para que vocês trabalhem a comunicação em casa, no dia a dia, criando esses espaços de diálogo, de interação, para que ele se conecte cada vez mais com a família, com os grupos, né, de alunos, com os amigos, para valorizar o ser humano. Esse contato pessoal que é tão rico e importante. Isso é muito importante. Agora a gente tem outras barreiras também, Vinícius, né, que acabam aí comprometendo a comunicação. A gente tem as barreiras físicas, a gente está aqui, por exemplo, né, fazendo o podcast, a gente está no estúdio, mas se de repente não tivesse uma acústica bacana, se a gente tivesse um lugar que fosse muito barulhento, a questão da iluminação, tudo isso, ele pode trazer um desconforto e uma insegurança para quem está falando, para quem está dialogando. Além dessas barreiras físicas, a gente tem as barreiras psicológicas. Então, muitas vezes a gente passa por momentos tensos na nossa vida, por traumas, por, inclusive, crenças, né, erradas de que a gente não é capaz, de que a gente não pode. Isso vai criando bloqueios para que a gente possa interagir, se desenvolver e se comunicar com o outro. Temos aí também barreiras semânticas. Então, se eu estou aqui falando para um público, né, de pais, onde a gente está falando aqui para a família como um todo, tem aqui pessoas de diversas idades, diversos regionais, lugares do Brasil, eu preciso entender como é que eu vou utilizar essas palavras, como é que vai ser a minha linguagem verbal, a minha expressão corporal, está adequado? A linguagem está correta e adequada, clara e objetiva para o meu público? Eu sou uma profissional de comunicação, eu poderia trazer aqui termos técnicos, mas será que esses pais entenderiam? Então, eu preciso entender quem é o meu público para trabalhar essa questão semântica para que ela não seja uma
barreira. E a gente tem o uso de gírias, o próprio vocabulário regional. Se eu estou falando para um público diverso no Brasil, se eu falar que é algo muito característico da nossa regional, a gente precisa explicar para que o outro entenda. Então a gente tem aí diversas barreiras que, se você não trabalhar, não ter essa sensibilidade de identificá-las, elas podem se tornar aí grandes desafios para que você se comunique de forma assertiva com o outro.